Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência no mercado de trabalho, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI Informa e Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E hoje nós temos um episódio super especial que a gente vai falar sobre avaliação funcional do paciente na UTI. O que importa quando a gente fala desse tema? E a gente tem uma convidada de peso aqui para falar sobre esse assunto, que é a Cristiane Permi. Cris, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. Muito obrigada por dar um pouquinho do seu tempo para falar aqui com a gente sobre avaliação, que eu acho que é um tema que você super domina, né? A gente vai falar um pouco a respeito disso no podcast, mas a gente está muito feliz com a sua presença. Seja muito bem-vinda. Não, eu que agradeço a vocês pelo convite e pela oportunidade de estar aqui e também tendo essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Cris, Deixa eu fazer Pode falar. Uma colocação rapidinho, Débora. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui e dizer que é muito importante para a gente aqui no podcast, a gente sempre fala muito que o objetivo é levar os profissionais a uma reflexão e pensar fora da caixa e além do óbvio. E eu acho que você tem na sua carreira um empenho muito grande, isso se reflete no trabalho, nas publicações, nos seus cursos, etc., voltado para isso, para fazer com que os profissionais tenham um raciocínio clínico, é por isso que a gente escolheu esse tema para falar aqui hoje. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, com certeza quem nos acompanha, quem nos ouve ou nos assiste, vai ter muito a aprender hoje. Obrigada. Ô, Cris, eu estava aqui lembrando, né, eu vou deixar você se apresentar, falando onde você trabalha, quanto tempo você está, mas eu estava lembrando quando eu te conheci. E assim, eu vou te falar que já tem 11 anos que eu te conheci. Olha aqui o que eu resgatei. Quem está assistindo vai conseguir ver a apostila de um curso de 2012 que você veio dar no Brasil. Não sei, acho que você lembra que você veio para o INCOR, a convite do pessoal do INCOR, dar um curso, né? E aí foi muito legal. Eu tenho a apostila até hoje, há 11 anos, e a apostila está guardada comigo. E eu lembro que foi ali que eu te conheci, né, assim, pessoalmente, e, putz, foi muito legal aquele curso, e eu já te falei isso algumas vezes, né, e me despertou, assim, uma paixão por aquilo, na época que me fez pensar em fazer um mestrado com esse tema e tudo mais, e aí foi quando, acho que um ano depois, 2013, então vai fazer quase, 2014, vai fazer quase 10 anos, que eu escrevi para a Cris, não sei, né, Sancler, não sei se eu te contei essa história. Aí eu entrei no mestrado, né, com o objetivo de fazer muito do que ela fazia lá, fazer aqui e fazer ciência, né? E aí eu escrevi para a Cris, eu tinha a Bolsa FAPESP, a gente tinha a Bolsa FAPESP, aí a gente escreveu para a Cris, falando, Cris, você pode receber a gente por uma semana aí para a gente aprender um pouco com você? E ela foi super receptiva e aquilo foi um marco, assim, eu já falei isso para ela várias vezes pessoalmente. Foi um marco na minha carreira, porque aquela semana que eu passei ali com ela, né, tirando toda a parte pessoal, que a Cris foi extremamente receptiva, me apresentou pessoas, enfim, mas eu aprendi demais, e aí eu voltei com uma bagagem muito cheia, então já falei isso para ela e eu falo de novo, muito do que eu sou hoje, eu comecei ali e devo a ela por ter me mostrado, assim, sabe, um exemplo que eu poderia olhar e seguir, assim, então, para quem não sabe, então esse meu começo com a Cris foi lá, e aí até hoje, né, várias vezes eu mando mensagem para ela, Cris, o que você acha disso, né, queria a sua opinião, eu acho muito legal a gente ter pessoas que a gente olha e consegue, sabe, ter um norte ou consegue quase que um mentor ali, né, de carreira, de onde eu consigo seguir, né, e para mim foi muito importante, né, quando eu estive aí e depois das vezes que a gente trocou e se encontrou. Então, para mim é um prazer ter você aqui, Cris, também por essa parte profissional minha pessoalmente, né?
E aí eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão acompanhando, assim, contasse um pouquinho quantos anos de carreira você tem, né, onde você trabalha, enfim. Antes de mais nada, muito obrigado por todo por ter contado esse fato e tudo. É interessante que, para mim, é sempre um prazer imenso quando vem alguém que queira aprender. Eu adoro ensinar. Então, quando eu acho alguém que quer aprender, para mim não existe coisa melhor nesse mundo, né? Mas às vezes é difícil para mim entender assim o impacto que isso causa na vida das pessoas. Desde que você esteve aqui, eu estou seguindo a sua carreira e para mim é um orgulho muito grande de ver o tanto que você desenvolveu e tudo que você já conseguiu, as publicações, o livro, tudo. Só de saber que quando você fala que realmente eu ajudei a você ter como se fala, esse desejo de chegar onde você está, para mim é muito importante. Então, muito obrigado você ter falado isso, porque, olha, dá um outro sentido para mim, pode ter certeza. Eu sei que você já tinha falado isso antes de outra maneira, mas cada vez que eu escuto, realmente me deixa muito feliz. Né? A verdade é essa. Tá? Bom, eu fui formada na PUC de Campinas, eu acabei em 1900 eu me formei em 1981, então se fizer a conta, é duro, vai ser muito duro dizer, mas eu já sou fisioterapeuta por 42 anos. E então eu acabei a faculdade, fui trabalhar, naquela época era IMESP em Presidente Prudente, e depois, em 85, eu mudei aqui para os Estados Unidos com meu esposo, que também é fisioterapeuta, e eu estou trabalhando aqui desde 1985. Eu comecei a trabalhar nesse hospital onde eu trabalho no Hospital Metodista, em Houston, no estado do Texas, e eu já trabalho nesse hospital já fazem 36 anos. É o único lugar que eu trabalhei aqui nos Estados Unidos, né? E agora eu continuo trabalhando lá, eu não estou mais envolvida no atendimento clínico nos últimos anos, e agora o meu título é de Rehab Education Specialist. Na realidade, a minha responsabilidade principal no hospital agora é fazer o treinamento da equipe, não só treinamento assim na terapia intensiva, mas também eu faço no laboratório de simulação, Simulation Lab, né? Uhum. E eu também tenho a minha própria empresa, que eu dou cursos relacionados à terapia intensiva, que também uma coisa que realmente me ajudou muito na minha carreira é que eu coloquei muito empenho não só da parte de cuidar do paciente, da parte do atendimento, mas também na parte de educação. Então, eu acho que esse balanço de estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo foi muito importante para a minha carreira. Porque eu vi o desenvolvimento nos dois e um sempre complementou o outro. Então, isso também foi muito importante para mim. Legal, Cris. Eu acho que você teve um pioneirismo importante, né, em relação a essa questão da reabilitação dos pacientes na UTI, né, de andar com pacientes de diversas formas na UTI. Mas o que a gente escolheu hoje para enfatizar é a questão da avaliação desses pacientes, até pelo desenvolver que você coordenou junto com o Kenji da escala, né? Então a gente queria focar um pouco mais nisso hoje. E aí, para começar, a gente queria que você falasse um pouquinho para a gente como que você entende aí que são os principais pontos essenciais quando a gente fala em avaliação do paciente ali na UTI, né? Eu acho muito interessante quando eu escuto as pessoas falando avaliação na UTI. Eu não consigo muito entender qual que é a diferença de você avaliar um paciente na UTI e de você avaliar um paciente na unidade ortopédica ou se o paciente está numa unidade neurológica. Eu não vejo diferença nenhuma. Na minha opinião, da maneira que eu vejo, uma avaliação completa é essencial para qualquer fisioterapeuta, não interessa onde você trabalha, se você trabalha num ambulatório, se você trabalha num hospital de reabilitação, não interessa. Na minha opinião, a avaliação é exatamente a mesma. E também, na minha opinião, isso é
como chama? Deixa eu pensar como é que fala isso. Entry level, aqui a gente fala, isso é uma habilidade que você tem que sair da faculdade de fisioterapia já sabendo fazer. Aqui, uma das coisas que, por exemplo, você não termina um curso de fisioterapia, é claro que você, para trabalhar, você tem que passar na licença, né? Tem que fazer o exame para licença. Mas você não passa os seus estágios, você não sai se você não souber fazer uma avaliação perfeita em todas as áreas. Então, eu não entendo muito, na realidade, qual que é o foco da avaliação na paciente na terapia intensiva, porque se você me pedir para fazer uma avaliação num paciente que fez uma prótese de quadril, se fez teve um derrame, ou se ele está na terapia intensiva, os aspectos básicos da avaliação são exatamente o mesmo. A única coisa que é diferente, que a gente tem que realmente considerar, é o ambiente. O ambiente da terapia intensiva é complexo, o paciente é mais complexo, o paciente vai ter mais coisas ligadas a ele, tubos, mas a avaliação em si é exatamente a mesma. Então, vai começar com a entrevista com o paciente, às vezes o paciente não pode falar, com a família, que você precisa saber exatamente qual que era o nível de mobilidade do paciente antes de vir do hospital, toda a parte médica, quais são os problemas, se já teve cirurgia, vocês sabem o que eu estou falando, né? Depois a gente vai fazer uma revisão completa do prontuário médico, aí que você vai identificar qual que é o diagnóstico médico, se teve alguma cirurgia, aí você vai revisar todos os laboratórios, os exames de laboratório, as imagens, se for o caso. Aí você vai entender o que está acontecendo com aquele paciente naquele momento que você está ali para avaliar, certo? Depois que você tem essa noção de quem é o paciente que está assim, ali na sua frente, então aí você vai começar com aquele exame sistemático de todos os sistemas. Para mim, como eu disse, para mim não tem nada de diferente. Igual de outros pacientes. Dos outros. Então, olha a pele. Você vai olhar o sistema cardiovascular, você vai olhar a pele, se o paciente tem algum tipo de, como chama, de úlcera de pressão, uma cicatriz e tudo. Aí você vai olhar o sistema músculo esquelético, você vai olhar a força muscular, os reflexos, coordenação, mobilidade. Pronto. Simples, certo? Ô, Cris, eu acho legal você falar... Eu acho que tem uma culpa. Diga, Débora, depois eu falo. É que eu acho legal você falar isso, porque é uma coisa que a gente tem falado muito aqui, tentado colocar, né? Essa fragmentação que a gente faz das coisas, né? Dos lugares, né? A gente acaba só perdendo mesmo como fisioterapeuta, né? E o paciente perdendo também nessa questão de avaliação, né, Sancler? Você ia comentar alguma coisa? Com certeza. Eu ia falar que eu vejo um problema já a longo prazo e eu entendo que existe um esforço muito grande para a gente melhorar isso, principalmente nos cursos de formação, né, na graduação aqui no Brasil, é que a gente tem a gente carrega um pouco de uma bagagem de ensino que ela é meio que da teoria médica e ela é segmentada em sistemas específicos, nas especialidades médicas. Então, a fisioterapia neurológica. Então, o fisioterapeuta vai analisar e vai intervir no movimento, na função, nas habilidades, nas questões musculares, mas parece que criou-se um universo onde o fisioterapeuta da neuro ele vai ter tantas coisas específicas da neuro que o outro não pode saber. E aí o da terapia intensiva, a mesma coisa. A gente esse paciente é o paciente crítico da ventilação mecânica, você tem que saber muito sobre o antibiótico e as pessoas foram ficando cada vez mais distantes de uma avaliação global que ela é pertinente para todos os pacientes. A gente, em um certo momento, a gente se desconectou da função e do movimento, que era né, a principal coisa da nossa profissão. Então, eu vejo muito isso. Então, quando você fala, Cris, isso é muito óbvio e interessante para que a gente possa trazer a discussão, né? Olha, é uma avaliação normal, você tem que ver tudo, o paciente como ele está, como ele se apresenta, o que aquela doença pode estar impactando na função dele, é isso que é o nosso papel, né? Agora, deixa eu aproveitar o gancho e fazer uma pergunta, mas tem uma especificidade dentro da UTI, principalmente pela questão, aí vou falar muito também das UTIs daqui, né? Da questão do tempo.
E aí, o que você vê em relação a isso? Assim, do tempo que eu tenho disponível para avaliação, como é que é a realidade de vocês aí para fazer essa avaliação boa e completa? Porque, às vezes, aqui a gente acabou absorvendo, e de uma maneira errada até talvez, um monte de função que tirou a gente um pouco dessa avaliação, tomou o tempo dessa avaliação. Uma pergunta interessante. Eu acho assim, é claro que em relação ao tempo, quanto mais experiência você tem, você trabalha mais efetivamente, então não demora tanto tempo, verdade? Então, eu imagino que uma pessoa que tem menos experiência clínica, que acabou de se formar, esse processo de fazer todo o exame do paciente, tudo, vai demorar mais, porque está tentando ainda achar, se situar o que fazer. Mas, como eu já estou fazendo isso faz tanto tempo, que, para mim, me demora muito mais tempo para escrever tudo que eu fiz do que, na realidade, para fazer. E como em qualquer outra profissão, a gente desenvolve essa habilidade clínica de já ter, assim, antecipar certas coisas que evita você demorar tanto tempo, né? Uhum. Mas eu também só quero colocar um ponto que você falou uma coisa interessante, que realmente, por exemplo, quando você está avaliando um paciente neurológico, o básico é o mesmo, mas aí você tem que pegar algumas coisas específicas, alguns testes, algumas coisas que são específicas para o paciente neurológico, para usar ali, né? Mas isso não deixa de dizer que você não faz o resto, né? Mas tem mérito o que você está falando também. Agora, talvez uma diferença daqui e aí no Brasil é o fato que aqui nos Estados Unidos os fisioterapeutas não têm nenhum tipo de responsabilidade na parte pulmonar. Então, aqui, fisioterapeuta é só a parte motora e tudo que é relacionado a tratamento ao ventilador, a oxigênio, terapia, tudo relacionado a pulmonary care, é responsabilidade do terapeuta respiratório. Então, nós não temos que realmente fazer nada disso, né? Então, é só a parte motora, mas mesmo assim, é o básico do básico, né? Mas eu acho que o problema não para aí. Porque eu acho assim, muita gente sabe fazer o exame do paciente, mas não teve um treinamento adequado para realmente fazer a avaliação. Porque a avaliação em si vai ser você pegar toda essa informação objetiva que você pegou ali de quando você conversou com o paciente, conversou com o médico, viu tudo no prontuário do paciente, você foi lá, você examinou a força muscular, Então, aí você vai pegar toda essa informação objetiva que você conseguiu no exame que você fez, na entrevista e tudo, isso que é a avaliação. Quando você faz o seu assessment, que eu não sei muito bem essa palavra em português, né? Tem uma palavra, assessment? Acho que é avaliação, né? Geralmente é avaliação. Aqui é mais ou menos diferente, mas não me interessa. Então, esse aspecto da avaliação, aí é que mostra a habilidade do fisioterapeuta, que você vai pegar toda essa informação que você acabou de conseguir desse paciente nesse momento, o que você vai fazer com essa informação? Primeira coisa que você vai fazer, na minha opinião, certo? Você tem que decidir quais são os problemas relacionados à fisioterapia que esse paciente tem. Eu não consigo entender, de maneira alguma, como o fisioterapeuta pode determinar, estabelecer as metas terapêuticas e um plano terapêutico se você não consegue articular e determinar objetivamente quais são os problemas do paciente. O problema não é que o paciente tem COPD, ele está na ventilação. That's not our problems. O problema que a gente está falando, que eu estou dizendo, qual que é? O problema, o paciente tem uma fraqueza muscular acentuada proximalmente mais do que distal. O paciente é incapaz de sentar na beira do leito. O paciente é incapaz de ficar em pé. O paciente é incapaz de andar. O paciente é incapaz de fazer qualquer atividade da vida diária. Então, nesse momento, o que eu estou falando para vocês é exatamente como eu ensino meus alunos. Então, eles têm que escrever para mim todos os problemas, em detalhe.
Você entende? Porque agora, então, você tem... Qual que é o primeiro problema? O seu primeiro problema, vamos supor que o paciente está fraco, não conseguiu ficar em pé, tá? Então, o que a gente vai fazer? Qual que é o objetivo? Se o seu paciente não conseguiu ficar em pé hoje, qual que é a sua meta? Você quer que o paciente fique em pé com que quantidade de assistência? Uma assistência mínima, moderada, máxima, em quanto tempo? Aí, uma vez que você determina qual é a meta terapêutica, aí você vai fazer o quê? Você vai determinar o plano terapêutico, porque o seu plano terapêutico, o objetivo de você criar um plano terapêutico adequado é que você consiga alcançar a meta terapêutica do paciente que você acabou de determinar, que essencialmente vai solucionar o problema que você encontrou quando você examinou o paciente. Então, essa interligação de todas essas coisas, que, na minha opinião, é a maneira correta de fazer uma avaliação do paciente, não só é correta na minha maneira de ver, é única, porque eu não consigo entender se tem alguém que faz uma avaliação de uma maneira diferente que consegue ter os resultados. Chegar em algum lugar. Exatamente. Faz sentido o que eu tô falando ou não? Sim, a gente tem conversado muito também sobre isso aqui, né? E aí, pensando no que você estava falando, Cris, eu acho que outro problema que a gente vê muito aqui, além de... Olha, é muito triste falar isso, mas além de muitas vezes a gente ver que não existiu uma avaliação, né, desse paciente, que a pessoa se apegou ao diagnóstico médico, por exemplo, o que ele tem? Ele tem uma pneumonia e está internado, né? E aí você fala, tá, mas né, esse raciocínio que você seguiu, eu acho que outra questão que eu queria também que você tentasse falar um pouquinho pra gente, é que às vezes quem faz a avaliação também acaba assim, ela faz em um dia, né, na avaliação que a gente chama aqui de admissão, né? Então, no primeiro dia que o paciente está ali, e acabou. Né? Como é que você enxerga essa coisa da avaliação mais contínua, diária, ou pontos específicos? Quando ele foi estubado, avalia de novo. Como é que você pensa isso no seu raciocínio clínico, na sua prática? Aqui é um pouquinho diferente, porque nós não temos o número de fisioterapeutas que vocês têm à disposição aí numa terapia intensiva ou no hospital. Aqui, a profissão de fisioterapia, o número de profissionais é limitado e não a gente não tem, assim, o luxo de ver todos os pacientes todos os dias na semana, muito menos 2 vezes por dia. Isso a coisa não existe, você entende? Então, o que acontece aqui, geralmente, é que o fisioterapeuta que faz essa avaliação inicial é super detalhada, tanto para você ter uma ideia... Muitas vezes, os médicos, eles vão na avaliação dos fisioterapeutas para entender o que está acontecendo com o paciente. Mas essa é o que é esperado que a gente faça. Porque as nossas notas, as nossas avaliações e os tratamentos, eles fazem uma auditoria. Então, tem um grupo que vai lá e verifica tudo que você escreveu para ter certeza que bate tudo. Então, a gente tem um certo nível de... como a gente fala? Cuidado? De precaução, de cuidado, de atenção? Como que é essa palavra? Agora, pior que às vezes eu quero pensar a palavra em português, aí soma de inglês também. Standard, como falam standard? Um nível, um padrão, assim. Tem um padrão. Então, você não pode fugir do padrão. Você entende? Isso já é no nosso prontuário eletrônico, todos os itens já estão lá, e você não pode deixar nada em branco, porque tudo isso realmente... Você não tem a opção de não avaliar aquelas coisas, né? Você não tem a opção de... Você não escreve do seu jeito. Como é que você vai ver um paciente se você não vai avaliar a força muscular do paciente? Como é que você não vai avaliar a marcha? Agora, se você não pode avaliar a marcha, você tem que falar. Impossível de avaliar nesse momento, porque o paciente não consegue ficar em pé, abaixou a pressão, alguma coisa. Mas você tem que colocar algum tipo de informação, por que você não fez aquela parte do exame naquela hora, né? Então, voltando a isso. Então, na realidade, essa questão de você falar como é que faz, quando é admitido na terapia intensiva, quando é estubado, na realidade aqui, nós não podemos ver um paciente sem a ordem médica. Então,
os médicos têm que escrever uma consulta para fisioterapia e terapia ocupacional, um ou outro, no prontuário, para que a gente possa ver o paciente. E, geralmente, quando você fala em termos de terapia intensiva, você especifica nisso, o paciente tem que... qual que é a palavra mesmo? Tem que passar os critérios de segurança. Então, por exemplo, nós só vamos atender um paciente na terapia intensiva se eles estiverem acordados, quer dizer, não precisa estar super acordado, mas se eles tiverem a capacidade de seguir pelo menos um comando, está um pouquinho acordado. A única exceção são os pacientes neurológicos, que muitas vezes eles não estão totalmente acordados, mas aí esse tipo de paciente, porque a gente sabe que muitas vezes, com a mobilização, isso realmente é o que ajuda o paciente a acordar mais, né? Então, o paciente tem que ser, no mínimo, capaz de participar um pouquinho com o que a gente vai fazer, tem que ter um estado hemodinâmico estável, também o sistema pulmonar estável, que eu não gosto de falar de número, não coloco número, porque isso aí a gente decide na hora com o médico, na condição do paciente daquele dia, e também no caso de ter uma ausência de qualquer contraindicação absoluta para o paciente se mobilizar. Então, são esses os pacientes que a gente vê. Para mim, se isso é 2 horas depois que eles chegaram na terapia intensiva, 12 horas, 24, muitas vezes é 10 dias depois. Então, não tem um dia certo. Muitas vezes, eles pedem uma consulta no domingo à tarde ou de manhã, a gente só vai ver o paciente na segunda-feira. Não tem outra opção. Você entende? Então, esse negócio, assim, de ter essa hora certa que você vê o paciente, não funciona. Aqui, nós temos que fazer uma avaliação, uma reavaliação do paciente a cada 2 semanas, quando eles estão na terapia intensiva. Não pode passar de 1 mês, porque isso é regra que tem que ser feito. Ou, por exemplo, também, um outro motivo de você fazer a avaliação, uma reavaliação, se o paciente acabou se melhorando muito rápido e você já conseguiu, o paciente alcançou todas as metas que você já tinha estabelecido para o paciente, aí você tem que fazer uma nova avaliação não uma nova avaliação, desculpa, uma reavaliação para ver aonde o paciente está agora, seguir o mesmo, todos os critérios que eu acabei de falar, aí você estabelece novas metas para esse paciente e um novo plano terapêutico. Ou então, por exemplo, se o paciente tem um declínio no estado geral, ou vai fazer uma cirurgia muito grande e volta, aí nós também fazemos uma reavaliação. Então, tem vários critérios que a gente tem que fazer uma avaliação. Isso leva a gente a pensar, né, o quanto é importante, no começo da sua fala, o compromisso do profissional, né? O profissional tem que ter o compromisso, você falou de uma ficha que não pode ser deixada em branco, né? O profissional tem que ter o compromisso de preencher todas as etapas, de entender o paciente como um todo. E talvez algumas pessoas não consigam perceber que esse é o nosso real compromisso. E aí, no segmento da conversa, Cris, eu queria incluir, então, agora de uma maneira mais específica, as escalas e a PERM-SCORE. Eu vou usar o nome da tradução, né, que foi dado aqui, que foi PERM-SCORE. Então, vocês desenvolveram uma escala que ela avalia muito sobre a mobilidade e as condições da mobilidade do paciente, né? Envolve barreiras, envolve a capacidade física, a força muscular, a transferência, tem um monte de pontos na escala. Essa escala especificamente, você usa ela nessa avaliação que você está falando, ou você consegue usá-la várias vezes, todas as vezes que você vai atender um paciente, é possível? Porque como ela fala sobre o momento atual do paciente, às vezes você chegou hoje para atender e você vai voltar amanhã e o paciente ele já tirou a não invasiva, então ele melhorou a pontuação, ou esse paciente melhorou a força. Isso é feito de que maneira, assim, na rotina de vocês? Eu vou falar exatamente o que é feito onde eu trabalho, mas eu não quero que você entenda que isso é o padrão do país ou de todos os hospitais, porque isso também é uma coisa muito individual, né? Então, vamos voltar ao que é as expectativas, né? Por exemplo, eu vou sair só um pouquinho. Os fisioterapeutas que trabalham em ambulatório aqui nos Estados Unidos, o pagamento, tudo é feito baseado se o paciente consegue alcançar as metas ou não.
Então, quando você trabalha em outpatient, ou então num hospital de reabilitação, essas ferramentas são utilizadas? Não é uma opção. Não é opção. Você tem que fazer, e você tem que fazer no tempo que é estabelecido para cada setting, porque não é uma coisa que você, hoje eu não estou afim de fazer. Não é isso. Isso é parte, porque isso é o reembolso está ligado a isso. Você entende? Agora, aqui nos Estados Unidos, nesse momento, não é assim, para a parte hospitalar. E por esse motivo, na minha opinião, não existe nenhum tipo de accountability. Existe essa palavra? Accountability, como é que fala isso? Ai, meu Deus, como que é? Para os fisioterapeutas. Da parte financeira ou Não, contabilidade mesmo? Na parte de obrigatoriedade? Obrigatoriedade, exatamente disso. Então, deixa eu falar assim, um exemplo para você entender bem o que eu estou falando. Como não existe o sistema de pagamento no hospital aqui nos Estados Unidos, não tem assim, eu faço isso, o hospital recebe por isso. É um sistema de pagamento totalmente diferente. Então, o que a gente faz como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta respiratório, não é associado com um pagamento, como é no lado em outros séries, né? Então, o que acontece nesse momento? Qualquer parte dos Estados Unidos. Se eu vejo um paciente por 10 dias seguidos no hospital, na terapia intensiva ou fora, em qualquer... E o paciente melhora, tá ótimo, certo? Se eu vou tratar de um paciente por 10 dias, eu faço o que eu acho que precisa fazer. O paciente não tem melhora nenhuma na parte funcional. Ele também está bem. Não mesmo. Ninguém vem atrás de mim e falou, mas, pelo amor de Deus, você viu esse paciente 10 dias? O paciente não melhorou. O que você conseguiu, né? O que você alcançou? Não tem essa checagem, essa fiscalização. Exatamente. Então, aí, o que acontece? Quando o paciente está no hospital, tem sempre é muito fácil você achar um motivo para arrumar uma desculpa, né? Mas ele teve delírio, ele teve outra cirurgia, ou ele tem dor. Aí a gente fica arrumando desculpa para realmente cobrir o fato de o paciente não fez melhora funcional nenhuma. Então, na minha opinião, duas coisas. Ou você não deveria estar vendo esse paciente, ou as intervenções terapêuticas que foram usadas foram inadequadas. Mas não existe esse policiamento em lugar nenhum. Eu imagino que aí também não tem. Não. Entende? Então, isso me incomoda muito. Existem auditorias simples em relação à produção. Qual é o número de vezes que você foi lá no paciente? Mas se você alcançou a meta terapêutica ou não, eu vou usar aqui, né, Débora? Mas a gente tem alguns hospitais já no Brasil que isso é interno, não em relação ao pagamento, mas que eles fazem um pouco disso por meio dos indicadores, né? Exatamente. Até onde você está conseguindo chegar dentro das metas assistenciais estabelecidas na sua equipe. Exatamente. Então, voltando ao assunto que a gente começou aqui, né? O que é que nós temos que fazer no hospital? Todo fisioterapeuta, toda sessão de fisioterapia dentro do hospital, não interessa se é terapia intensiva, que é aquilo que a gente chama aqui, que é o six click, né? Que é o MPAC, que aí nos Estados Unidos, no Brasil, acho que não é muito conhecido, mas é um negócio que são 24 pontos, é simples, é coisa básica, que na realidade foi desenvolvido para post-acute care, depois que os pacientes saíssem do hospital, mas agora pelo fato que eles investiram muito em termos de pesquisa, fizeram muito em relacionamento com o sistema de pagamento, então isso pegou aqui. Então, a maior parte dos hospitais dos Estados Unidos, todos os fisioterapeutas têm que fazer o MPAC, toda a função. Então, isso é obrigação. Isso você não pode acabar essa documentação sem isso. Agora, qualquer outro tipo de ferramenta é opção pessoal. Entende? Então, agora, no hospital que eu trabalho, desde o ano passado, eles estão fazendo um esforço muito grande para educar os fisioterapeutas. Inclusive, acho que foi a semana que vem que a gente vai ter uma demonstração de todas as ferramentas, ensinando, né? A gente tem um grupo de pessoas que ensina tudo,
para ver se a gente estimula os fisioterapeutas a usarem mais. Uhum. Mas, na realidade, é a escolha. Você escolhe o que você coloca na sua avaliação. Entende? Mas quando, Cris, quando vocês pensaram na PERM, né, qual que era, assim, o objetivo, né? Era que ela fosse usada... Tá. Então, vamos voltar, né? Isso começou 30 anos atrás. Porque quando eu comecei a trabalhar com esses pacientes na terapia intensiva, eu via que eles estavam progredindo, mas eu acho que a minha... É um problema, assim, meu, em ser meia perfeccionista. Eu sempre queria saber em detalhe. Eu não conseguia... Eu achava, mas ele melhorou um pouquinho ou muito? Então, eu sempre tinha essa pergunta, ou ele não está melhorando, ou ele piorou, mas eu nunca conseguia saber o quanto que o paciente estava melhorando ou piorando. 30 anos atrás, na realidade, a única instrumento que tinha, provavelmente era o FEM, né? Eu não sei realmente como é que chama aí no Brasil, mas... A MIF. MIF. Então, mas aquilo era só usado em reabilitação. Naquela época não existia esse negócio de outcome measures, nada disso, evidence-based practice, não existia isso. Mas eu sentia essa necessidade para os meus pacientes, você entende? Aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a falar, mas o que seria importante nesses pacientes? Aí eu colocava, aí eu ia lá e conversava com um médico, com um fisiatra, com uma enfermeira, com a terapeuta ocupacional, com meus colegas. E o mais interessante era o seguinte, todo mundo querendo saber, mas por quê? Para quê? Para que você está mexendo com isso? Por que você quer isso? Então, eu, em vez de me encorajar, todo mundo falava, você está perdendo seu tempo, para que isso? Você não vê que ele está andando? Principalmente os médicos, imagina, ele está andando, eu vi ele andando no corredor aí, tá bom demais. Você entende? Mas isso para mim nunca foi suficiente. Só que eu não tinha conhecimento para desenvolver um instrumento. Não tinha, assim, conhecimento, mas aí eu comecei a perguntar aqui, aí eu ia fazer um pouquinho, eu testava nos pacientes sozinha, você entende? Aí eu ficava tão frustrada que eu não sabia o que eu estava fazendo, aí eu punha lá para trás. Aí eu ficava mais frustrada ainda porque eu não tinha nada para mexer, aí eu pegava de novo. Então, na realidade, isso ficou na minha gaveta praticamente 20 anos, assim, para lá, para cá, mexendo e pondo lá, e até realmente eu conheci o Kenji quando ele veio me visitar aqui nos Estados Unidos, que ele passou um mês aqui comigo, que ele começou a mexer nas minhas coisas lá, quando ele viu aquilo, o Kenji foi a primeira pessoa que eu me lembro, até hoje, o olhinho dele, quando ele viu aquilo. Ele falou, Cris, mas da onde saiu isso? Quem que está fazendo isso? Da onde você arrumou isso? Eu falei, não, eu que estou fazendo. Mas como? Da minha cabeça, da onde saiu da minha cabeça, cheia de fervilhando. Eu ainda lembro a expressão dele, porque foi a primeira pessoa em 20 anos que pensou da mesma maneira que eu pensava. Então, aí, depois que ele veio, que ele ficou aqui comigo, né, um mês, que ele se interessou nisso, e eu vou ser, assim, eternamente grata à ajuda dele, porque sem o Kenji, o PermeScore jamais seria onde está hoje, né? E que aí nós começamos a trabalhar junto para fazer todo o desenvolvimento mais específico e o Integrator, né? Então, agora, onde eu trabalho, no terapia intensiva, em todas as terapias intensivas, a não ser na neurológica, mas aí também é problema que eu também não vou... Hoje em dia, eu já estou numa fase da minha vida que eu penso muito quais que são as guerras que eu quero participar, assim, entende? Não dá para entrar em todas. Não dá para entrar em todas, mas, essencialmente, aonde no hospital que eu trabalho, os pacientes de terapia intensiva, a gente faz o PermeScore e o NPAC na primeira avaliação, e todas as reavaliações nós também incluímos o PermeScore. Tá. E o que você enxerga, assim, que ela vem aí como benefício na nossa prática clínica, assim? O que você acha que ela consegue contribuir? O que o fisioterapeuta, aquela ligação que você falou antes, né? Quando você termina uma avaliação, mas vamos pensar na escala, o que o fisioterapeuta tira dali para a determinação do seu plano terapêutico, para as suas condutas? A minha opinião pessoal é que se você não tem condições de tratar um paciente se você não mede. Se você não tem uma medida, se você não tem uma medida objetiva, como que você vai estabelecer um plano terapêutico e como que você vai saber se você realmente melhorou
mobilidade do paciente. Então, eu não consigo entender. Então, eu tenho a impressão que a maior parte das pessoas, eles trabalham com essa ilusão, tem essa percepção ilusória que o paciente melhorou, piorou ou não mudou. Então, se você não tem uma maneira objetiva de estabelecer esse dado objetivo, na minha opinião, é ilusão. Você entende? Então, eu acho assim que como que a gente pode fazer um profissional realmente utilizar essas ferramentas da maneira adequada, da maneira que eu penso? Eu acho que não existe uma maneira que você pode fazer que isso aconteça em massa. É impossível, você entende? Mas eu acho assim que quando o profissional valoriza o próprio sucesso, quando o profissional entende que a melhora do paciente é um reflexo do sucesso dele como fisioterapeuta, eu acho que as pessoas vão procurar uma maneira de estabelecer isso de uma maneira mais objetiva. Não sei, talvez eu esteja errada, você entende? Mas essa foi a maneira que como eu sempre vi, porque quando eu vejo a melhora, me ajuda a entender o que eu estou fazendo para o meu paciente, o que eu estou proporcionando para o paciente realmente é de qualidade e realmente o paciente está se beneficiando. Ô, Cris, antes da gente caminhar até para o fim da conversa, né? Porque a gente poderia ficar horas aqui conversando, mas eu queria até aproveitar esse gancho, né, que você estava falando, né, de como fazer isso em massa, enfim. Agora acho que você falou no começo, né, e a gente tem conversado um pouco isso em off. Você tem mudado um pouco, entre aspas, né, a direção aí para essa questão da educação, do treinamento, né, dos profissionais. Eu queria que você aproveitasse, então, esse gancho e falasse para a gente, com tantos anos aí de carreira, com tanta gente que já passou, né, por você, o que você acha que são as habilidades essenciais? Eu sei que tem muito, né, e sua cabeça também está fervilhando em relação a tudo isso, né, mas eu queria que você colocasse algumas para a gente, assim, do que você acha que é a habilidade essencial para um fisioterapeuta dentro da UTI? Não, eu acho que essa é uma pergunta muito, muito importante, porque, como eu falei, você ser fisioterapeuta na UTI não é nada diferente de você ser fisioterapeuta em qualquer outra área, né? Mas eu acho assim, devido ao ambiente, da complexidade do ambiente e do nível de how crítico o paciente, de gravidade do doente, né? Eu acho que tem várias coisas que realmente precisam ser consideradas. Em primeiro lugar, um fisioterapeuta que trabalha na terapia intensiva realmente tem que entender o que é trabalhar em equipe. O que é colaborar com todas as disciplinas com os outros profissionais. Isso é essencial, porque eu jamais posso dizer que eu entro numa terapia intensiva como fisioterapeuta, eu vou lá e faço meu trabalho e saio. Impossível. Mesmo o paciente é parte da minha equipe. Porque se o paciente não tiver condições de me ajudar, se ele não quiser participar, o meu sucesso também não, como fisioterapeuta, não vai acontecer. Então, esse trabalho de equipe, eu entendo que é fundamental para todo fisioterapeuta que trabalha numa terapia intensiva. Segundo, a comunicação. A capacidade de se comunicar efetivamente com o paciente, com a família e com todos os membros da equipe. Muito importante, porque eu sinto que eu passei 30 anos da minha carreira como fisioterapeuta dentro da terapia intensiva pedindo favor, por favor, me ajuda, faz isso. Você pode me ajudar com isso? Eu passei implorando 30 anos. Porque, por exemplo, aí vocês ainda têm assim, a facilidade de você, como terapeuta respiratório, você vai lá, pega o ventilador, se liga e vai embora. Eu não posso andar um paciente no ventilador sem ter um terapeuta respiratório. Você entende? Então, essa capacidade de você se comunicar de uma maneira efetiva para você conseguir as suas metas. Porque se eu falar atravessado com o terapeuta respiratório, eu falar, senhora, não tenho tempo para te ajudar. Acabou.
acabou o meu trabalho com o meu paciente. Então, muito importante como a gente se comunica na terapia intensiva. Além disso, pensamento crítico. Os fisioterapeutas jamais podem ver um paciente na terapia intensiva porque o médico escreveu uma ordem para fisioterapia. Não é esse o motivo pelo qual a gente vê um paciente na terapia intensiva. Eu acho que todos os fisioterapeutas, eles têm que ter a habilidade de articular o motivo pelo qual ele decidiu ver esse paciente agora. Então, eu sempre falo para as outras pessoas, eu ensino o que eu faço. Eu chego na frente do paciente, eu olho para o paciente, eu falo pergunto para mim, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou ver esse paciente agora? Aí, a hora que eu respondi, eu falo, mas por que eu vou ver o paciente agora? Mas por quê? Será que... Então, eu me pergunto várias vezes o porquê que eu vou ver esse paciente, para eu ter certeza que eu estou vendo o paciente certo na hora certa. Porque o que acontece? Como a gente tem recurso limitado aqui, eu não me posso dar o luxo de ficar lá dando movimentação passiva, estimulação elétrica, quando tem um outro paciente lá, que se eu não for lá e tirar ele da cama e pôr ele em pé, ele nunca mais vai andar. Então, é uma responsabilidade muito grande, na minha opinião. Além disso, um fisioterapeuta que trabalha na terapia intensiva tem que ter uma capacidade muito grande, tem que ter habilidade de solucionar problemas efetivamente. Porque é muito simples o médico falar assim para você, mas hoje um dia é bom, mas sabe uma coisa, esse paciente, ele já tem uma drenagem de tórax, mas parece que ele está com um pouquinho de pneumotórax, talvez deixa ele. Não, você não vai deixar ele. O que eu preciso? Mas se tivesse uma sucção para ligar, eu não sei como é que chama isso, sucção para ligar... Uma aspiração. Uma aspiração? Resolvido. Já vou... Tá, é isso aí que você quer? Então, já mando uma pessoa lá no Centro Supplies, vai buscar a aspiração, nós vamos ligar no Centro Supplies. Então, quer dizer, uma pessoa que tenha a capacidade de solucionar qualquer problema que seja uma barreira, não é uma barreira, mas é uma barreira que a gente, como se fosse uma perceived, né? Que a gente tem uma percebida, né? Não real, né? Barreira, não veja isso como uma barreira. Você pensa na solução e resolve aquilo, porque isso vai fazer a diferença na vida do paciente. Porque, é claro, em terapia intensiva, eles vão te dar 20 motivos para você não ver o paciente. Para mim, nem se ele der 50, eu dou um jeito. Você entende? Então, acho que isso é muito importante para o paciente. E a última coisa que eu também acho que é uma habilidade mais assim, que é a capacidade de você realmente organizar todas aquelas linhas, os tubos e tudo de uma maneira efetiva para evitar qualquer tipo de dislodgement, né, acidental. Deslocamento acidental que possa causar dano para o paciente. Né? Que isso também é uma habilidade que você... o mais que você fizer, o mais você vai melhorar e fazer mais rápido, né? Quer dizer, eu olho, já pego ali, aqui, pum, já acabou. E tem gente que fica lá, 10 minutos, 12 minutos, e daí? E eu tô ali olhando e falo, pelo amor de Deus, onde vai se acabar? E não só isso, por exemplo, eu tenho o meu sistema que, deixa eu deixar bem claro uma coisa, eu não tô querendo aqui impor de maneira nenhuma que a única maneira de fazer as coisas é a maneira certa, que ninguém pode fazer diferente, tá? Eu falo isso porque eu acho que da maneira que eu falo, às vezes as pessoas acham que eu sou muito imponente, assim, que eu falo as coisas que eu não dou opção, mas eu tô só falando como eu faço, você entende? Então, por exemplo, se vai me demorar para eu ficar organizando as linhas, mas já tá 2 travesseiros embaixo do joelho e meu paciente já tá levantando a perna 50 vezes de cada lado, já tá fazendo isso, então... Enquanto eu estou fazendo isso, o paciente já está preparando o corpo ao sistema cardiovascular para ficar em pé. Então, essa capacidade de aproveitar cada segundo que você está ali beira-leito para o benefício do paciente. Acho que tá bom, né? Eu vou entregar que, inclusive, a Débora já contou essa história aqui, viu, Cris? Ela falou assim, olha, eu aprendi uma coisa com a Cris super interessante. A gente estava falando, se eu não me engano, a gente falou no episódio sobre gestão do tempo na UTI, ela falou sobre isso. Você tem que aproveitar. Se você vai gastar tempo para arrumar as coisas, enquanto você arruma, o paciente faz o que ele consegue ativamente. Depois você complementa com aquilo. Ela falou sobre isso.
Eu anotei aqui 3 pontos que eu queria colocar, tá, Débora? Depois a gente vai... Não, mas eu prometo que vou ser rápido. Um é que você colocou, Cris, uma maneira muito interessante de abordagem, eu gosto muito dela, eu faço isso também na prática e ensino para os alunos, que é trabalhar com perguntas. Você falou, por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo com esse paciente? Eu gosto muito de perguntas do tipo, por que o paciente está aqui? Por que o paciente ainda não mudou de nível funcional? Por que ele não conseguiu ganhar mais velocidade, mais distância, mais força? E aí... Quando você não sabe muito bem a resposta, é porque você, a equipe, comeu bola de alguma coisa e vocês precisam mudar a intervenção. Se você souber a resposta, tudo bem. Então, isso é uma coisa muito bacana. A segunda, eu volto a falar do compromisso, né? Essas barreiras percebidas, né? É o compromisso. O fisioterapeuta, eu uso muito uma expressão no podcast, que é criar a situação e a oportunidade. Você tem que cria a oportunidade para isso, ao invés de pegar as barreiras e colocar como desculpa e não fazer, criar a oportunidade é uma das grandes atribuições que a gente tem, né? Eu acho que esses 2 pontos são bem marcantes. E o terceiro é que sim, a gente tem muita desculpa hoje em dia, e aí é tão triste quando a gente vê fisioterapeutas adotando desculpas, né? Por que não foi feito isso? Porque o paciente estava com dor. E depois, né, ele tomou remédio, aí tirou a dor, ele descansou. E depois ele descansou demais, aí a gente nunca acaba deixando de atender o paciente, né? E aí o porquê que a pessoa está ali, né? Qual o objetivo real do fisioterapeuta? Então, eu acho que essas habilidades, elas trazem um reflexo muito grande da importância do fisioterapeuta fazer uma boa avaliação e direcionar essa avaliação para as metas que ele estabelece com o seu paciente, né? Ô, Cris, eu ia comentar, o Sinclair já comentou, então, né? É porque você foi falando, né, dessas coisas das habilidades, e de verdade, assim, vou repetir, né, parece repetitivo, mas foi marcante, né, o tempo que eu passei aí com você, e eu consigo lembrar, é engraçado isso, né, eu tenho uma memória visual das coisas forte, assim, quando aquilo me marca, né, e aí você falando, eu consigo lembrar de várias coisas que eu vi você fazendo ali, que me marcaram, né, e aí eu lembro que essas coisas foram as que mais me chamaram a atenção, assim, eu lembro de um médico que não tinha prescrito, né, não tinha pedido a físio, e você viu o paciente e falou, peraí, esse paciente aqui, o médico não pediu a físio, cadê o médico? Aí eu lembro de você indo atrás do médico, falando, ó, pega lá, papel, escreve aí, pede a físio dele que eu quero ver aquele paciente, né? Eu lembro muito da Cris conversando o tempo todo com muita gente, assim, era com a enfermeira, era com o terapeuta respiratório, e essa comunicação muito acontecendo, e eu lembro que eu aprendi muito isso também, eu falei, nossa, precisa acontecer essa comunicação para as coisas acontecerem, né, e o Sinclair falou, eu já usei aqui num episódio nosso, né, já falei sobre você nesse episódio de gestão de tempo, que também eu lembro que foi uma coisa que eu falei, gente, como eu nunca pensei nisso, né, que foi essa coisa do como você otimizava o tempo, né, de estar arrumando lá os fios, e eu falo para os alunos, todo aluno que passa por mim, eu falo, gente, enquanto alguém está arrumando alguma coisa, otimiza, o que dá para fazer, né? Porque foi uma coisa que realmente eu aprendi aí, assim. Então, você falando, eu consigo reviver, assim, as situações e ver você ali naquela, quando eu passei aí na prática, né? E a outra coisa que eu lembro muito, que eu acho que eu já falei aqui num episódio também, é das plaquinhas, dos papéis que você colocava na beira do paciente, assim, 100 vezes. Vai fazer esse movimento durante o dia 100 vezes, assim. Que também foi uma coisa amplificada, né? Que foi uma coisa que eu trouxe para minha prática clínica também, que não tinha o costume de fazer, né? De pôr ali para o paciente o que ele pode fazer enquanto não estivesse lá, né? Então, poxa, a gente está terminando, eu admiro muito isso, assim, né? Eu gosto muito de conversar com a Cris e ouvir quando ela fala por causa disso, porque é isso, né? Ela viveu muito isso, né, Cris? Foi sua vida de forma muito intensa, né? E aí fica fácil passar para os outros, né? Foram mais de 30 anos, 8 horas por dia, todos os dias. Eu nunca trabalhei em outra área. Então, quer dizer, na realidade,
ou aprende, né? Outra coisa que eu lembro muito, e também eu trouxe muito pra mim, era de como, eu falei isso aqui em outro episódio também, da preparação, sabe? Eu lembro que você pegava o papel lá, esse paciente vai usar o andador, esse paciente vai usar isso, e aí você já levava tudo, né? Às vezes parece coisa meio óbvia, mas aqui a gente ainda tem isso muito, assim, vai no leito, atende, vai precisar do andador. Aí para e no atendimento, vai buscar, aí volta, né? E também foi uma coisa que esse dinamismo foi uma coisa que eu peguei com você também bastante aí. Todos os dias eu entrava na terapia intensiva com uma cadeira de roda, um tanque de oxigênio cheio, o andador e o meu exercício, o meu negócio de fazer exercício na perna. Isso, eu nem vou lá sem isso, porque sem isso, essas são as ferramentas do meu trabalho. É a mesma coisa, o médico vai ver o paciente e não leva o estetoscópio. Eu não entendo. Você entende? Então, essas são as ferramentas básicas para eu poder exercer a minha profissão. Então, não é se eu vou chegar lá depois, vou buscar onde? Você entende? Isso aí está ali. E aí, com vai e volta, né? Com vai e volta, a gestão do tempo se perdeu. Você gastou 2 horas para fazer o que você conseguiria em 20, 30 minutos. Exatamente. Muito legal, Cris. A gente está chegando no final, né, Débora? Deixa eu dar o pontapé daqui e a Débora depois finaliza ali. Cris, eu queria agradecer muito sua participação, dizer que é excelente poder trocar conversa e experiência com você, dizer que quem está acompanhando o nosso podcast, a gente nunca teve um objetivo muito técnico aqui no podcast, mas fica uma sugestão para que vocês acompanhem o trabalho da Cris, sobre as publicações, sobre tudo que ela há muito tempo fala e ensina, principalmente em relação a essa questão toda da abordagem fisioterapêutica na UTI. Acho que para a gente que é fisioterapeuta intensivista, se não sabe desse trabalho, está atrasado e precisa correr atrás para saber. Tá bom? Eu queria agradecer muito a sua presença. A gente sempre encerra o podcast perguntando se alguém da gente ou dos convidados tem alguma dica que seja completamente fora do óbvio, que possa ou não ter a ver com o assunto. Eu confesso que antes eu escolhi as dicas, hoje eu não escolho mais, o podcast, a conversa vai saindo, eu vou pensando assim, o que tem a ver com isso? E hoje, para descontrair mais uma vez, em homenagem às crianças, eu pensei num filme que chama A Fuga das Galinhas, porque tem um objetivo principal e elas ficam o filme inteiro trabalhando em cima de métodos e elaborando métodos para que elas consigam alcançar aquele objetivo, né? E aí, quando você falou sobre isso, que foram 30 anos você indo e vindo, pegando aquilo, testando, e aí não dava certo, e voltava, testando, mas para o que se tem hoje, o filme veio à mente, tá bom? Eu queria agradecer, eu passo agora para a Débora, para ela fazer as considerações dela, e depois ela deixa você encerrar. Bom, queria agradecer de novo, Cris, pelo seu tempo, né, por estar aqui com a gente. Para a gente tem você como uma referência, né? É muito gostoso também escutar, por exemplo, a história da escala, né, de que era uma coisa que tinha na sua cabeça e que, né, algumas pessoas não acreditaram e você, né, continuando com aquilo, eu acho que é muito interessante também escutar. Mas eu acho que, assim, para mim, né, sempre te busco atrás da sua experiência mesmo, porque eu acho que é uma coisa fantástica, assim. Então, muito obrigado por ter dado seu tempo aqui pra gente. Eu queria dar uma sugestão para quem está escutando, de um livro que eu tô lendo e que tem muito a ver com como eu enxergo a Cris, né, como eu falei, na minha vida aí profissional, enfim, e às vezes até pessoal, né, porque às vezes ela também me dá uns toques nessas questões. Que é esse livro aqui que eu tô lendo agora, chama Uma Sobe e Puxa a Outra. É um livro brasileiro, né, de mulheres empreendedoras do Brasil. Então tem a história de várias mulheres que empreenderam aqui no Brasil e hoje são mulheres referências de sucesso, e fica aqui a minha homenagem à Cris, que no mundo, eu particularmente acho, né, se você quiser terminar falando até um pouco sobre isso, Cris, rapidamente, mas eu acho que a gente tem ainda um domínio muito, hoje talvez menos, mas muito grande de homens, né, como referência dentro da fisioterapia, e até nem, assim, por exemplo, o Dale, né, o Needham, né, nem é físio, mas a gente acaba tendo ele como uma referência também, né, e a gente que é mulher, a gente sente um pouco de falta, né, e quando eu falei, né, dessa coisa de ser marcante, até, assim, eu lembro que quando eu fiquei num hotel na frente do hospital, né, e aí a Cris falou, não, vamos para minha casa,
E aí eu cheguei na sua casa, era tipo 5h30, aí a Cris, senta aí, vamos ficar conversando e eu vou fazer a comida, né? Que daqui a pouco meu marido chega. E parece bobo, assim, né? Mas para mim, como mulher, né, a gente tem um pouco dessa dificuldade, né? De, poxa, eu quero ver outra mulher que chegou lá, que foi referência e que tem a vida pessoal dela, enfim. Então, eu escolhi esse livro para dar de sugestão para quem quiser ler, até como uma forma, né, de te falar que é isso, né? Acho que você subiu e agora você é capaz de puxar outras pessoas, em especial agora falando como mulher mesmo. Então, obrigada, Cris, e deixo aqui aberto para você finalizar. Não, obrigado. Eu não sei como eu posso agradecer de vocês terem pensado em mim, de trazer a minha experiência aqui para esse episódio de vocês. E eu acho assim que eu trabalhei muito a minha vida inteira, mas na realidade eu não consigo ver tudo que eu fiz como um trabalho, porque para mim nunca foi trabalho. Foi uma coisa assim que eu sempre fui tão apaixonada, eu gostava tanto de fazer, que às vezes eu tenho até vergonha de falar, porque, por exemplo, tinha a época que era domingo, a hora do almoço, a única coisa que eu começava a pensar, que eu pensava era, eu não via a hora de chegar segunda-feira de manhã para estar no hospital. Você entende? Quer dizer, isso não é bem certo da cabeça fazer uma coisa dessa, né? Mas essa era tanto que eu gostava de fazer. Então, apesar de ter sido muito trabalho, mas nunca sentiu como fosse um trabalho que, eu tenho que trabalhar. Isso nunca se sentiu para mim. Então, quer dizer, hoje, aonde eu estou na minha carreira, eu sempre me pergunto, qual que é o ponto de ter feito todo aquele esforço e chegar aonde eu estou, se agora eu não compartilho isso com as outras pessoas, né? E, então, na realidade, esse é o meu maior objetivo, não só profissional, mas como pessoal, que principalmente como agora eu não estou mais na parte de assistência do paciente, o meu objetivo realmente é que eu ainda possa continuar fazendo como se diz, tocando na vida dos pacientes que eu nunca vou ver na minha vida. Você entende? Então, como que realmente eu posso afetar a vida de pacientes que eu nunca vou conhecer, que eu nunca vou saber quem é? E a maneira que eu posso fazer isso é realmente compartilhando um pouquinho do conhecimento que eu tenho com o maior número de pessoas. Por isso que o meu objetivo agora realmente é bem mais focada na parte da educação dos meus colegas fisioterapeutas, também terapeutas ocupacionais, dos médicos e tudo. Então, cada oportunidade para mim que eu tenho de fazer isso realmente é um presente. Então, eu quero que vocês saibam que para mim, o que vocês fizeram com esse convite foi um presente que vocês me deram da oportunidade de eu estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Cris, seus cursos, eles têm online também disponível ou vou só presencial agora? São todos online, mas são ao vivo, né? Eu não tenho nenhum curso que você faça, assim, que você faça em casa. É tudo como isso, né? Aqui, então, mas quem está no Brasil consegue fazer? Sim. Uhum. Então legal. A gente vai pôr na descrição no site, né? O único problema é que é inglês e que eu falo muito rápido. Então, se tiver algum brasileiro, manda e-mail e fala, Cris, vai ter um brasileiro. Uma controlada na velocidade só. Mas tá bom, acho que é uma super dica. Tem uma página no Instagram, né, Cris? Que é PERMISU Seminars, né? Que é uma página que tem a divulgação dos cursos. Dos cursos, exatamente. Uhum. Tá bom. Obrigada, Cris. Obrigada, Sancler, pela companhia mais uma vez. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, Cris. Tchau, Débora. Tchau para todos.